Agora chegou a hora de dormir. Deite-se e fique bem quietinho enquanto eu lhe conto uma historinha. A história que eu vou contar é a do coelho mágico. Era uma vez uma floresta mágica onde vivia um coelho mágico. Essa floresta, durante a noite, era uma floresta muito densa e bonita, onde não tinha nenhuma construção feita pelo ser humano. Nesta floresta tinha muitas árvores, folhas e animais. Mas a realidade era que essa floresta só existia durante a noite, porque, na verdade, as árvores eram construções durante o dia e as folhas eram seres humanos. Durante o dia era uma cidade normal que tinha casas, prédios, apartamentos, ruas, praças, postes, hospitais, mercado, loja. Tinha também pet shopping, tinha shoppings, cabeleireiro, escolas, faculdades e tudo que uma grande cidade pode ter. Mas durante a noite, todas essas construções se transformavam em árvores e os seres humanos se transformavam em folhas. E durante a noite apareciam os animais, os pandas, tigres, macaco orangotango, gorila, canguru, tinha a hiena, a capivara, tinha lobo, tinha urso pardo, sucuri, tatu, jabuti. Também tinha zebra, javali, jacaré, tinha também crocodilos e elefantes, tinha texugos, jaguatiricas, tinha urso panda, tinha tigre dente de sabre, tinha búfalo, leão, pantera, camelo, urso polar, foca, golfinho, tinha até dragão e unicórnio. Tinha também um coelho mágico. Durante a noite, enquanto todos os seres humanos dormiam, os seres humanos se transformavam em folhas, as construções se transformavam em árvores e apareciam todos esses animais. O único animal que não se transformava, seja dia ou seja noite, era o coelho mágico. Mas um dia, um vilão muito malvado, ele não dormiu e ele também foi o único ser humano que não se transformou. E quando a noite chegou, que todos os outros seres humanos dormiram, aquele vilão malvado viu tudo se transformar, viu todas as construções da cidade se transformar em árvores e os seres humanos se transformar em folha. E ele percebeu que o único animal que também não se transformou foi coelho. Então ele teve uma ideia. Ele disse assim: eu vou capturar esse coelho e vou ficar muito rico. E assim ele fez. Ele fez uma armadilha e quando o coelhinho foi passando pela armadilha, o coelho foi capturado. Então, o vilão muito malvado segurou o coelho nas mãos. Mas o que ele não esperava é que o coelho olhou para a cara dele e fez. Aí ele disse: ah, seu coelho, eu sei que você deve ser muito valioso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender você para um traficante de animais.
Aí o coelho olhou para a cara dele, deu a sua boa e velha risadinha e disse: Ah, é? E aonde está o traficante? Então o vilão falou assim: Eu vou levar você agora, porque eu sei onde é a casa dele. Aí o coelho disse: Ah, é? Então vamos lá. E o vilão malvado andou pela floresta inteira, até que ele reconheceu a casa onde ficava o traficante de animais. Mas no local havia apenas uma árvore com muitas folhas. Aí o coelho ficou dando risada. Então o vilão malvado disse bem assim: Ah, é? Então eu vou vender você para um circo. Aí o coelho disse: Ah, é? E aonde está o circo? E o vilão malvado respondeu: Eu sei onde é o circo, vamos até lá. E de novo o vilão andou pela floresta e no local onde estava o circo, ele encontrou apenas árvores. Aí ele disse: Eu já sei, vou vender você para um zoológico. E aí o coelho novamente disse: Ah, é? E aonde está o zoológico? E o vilão malvado de novo andou a floresta quase toda para chegar no lugar onde estava o zoológico e adivinha o que ele encontrou? Mais árvores. Aí o vilão malvado falou bem assim: Ah, coelho, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar você. Aí o coelho novamente deu risada e disse: Ah, é? Então olha para trás. E quando o vilão malvado olhou para trás, tinha um leão, tinha um gorila, tinha um jacaré, uma cobra, uma onça e um tigre que já estavam com a boca aberta, prontinha para engolir ele. E aí o vilão soltou imediatamente o coelho e começou a correr, 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 correr. E ele correu pela selva, pela floresta, ele correu por toda a floresta. E correu, e os animais correndo atrás dele. E ele correu até o dia amanhecer. E quando o dia amanheceu, todos aqueles animais se transformavam em pássaros. E foi então que o vilão percebeu que todos aqueles pássaros que voavam em bando durante o dia, na verdade, eram os animais da floresta durante a noite. Ele percebeu que tinham pássaros de vários tamanhos. E todos os pássaros que ele via durante o dia na cidade eram os animais da floresta durante a noite. E o dia amanheceu e o vilão conseguiu se salvar. Mas até hoje, nos dias de hoje, a gente olha todos os dias para o céu e ainda é possível ver os pássaros voando em bando, em perfeita harmonia, movendo-se com eficiência e agilidade, criando um espetáculo de beleza e liberdade. Esses pássaros que de dia voam em bando pela cidade, durante a noite se transformam nos animais da floresta. Até que um dia, naquele mesmo dia, o vilão disse que conseguiu se salvar. Mas de repente, um passarinho apareceu na janela dele. E, para a surpresa do vilão, o pássaro disse: Oi, você não vai ficar sem dormir? Hoje a gente te pega. E o vilão disse: O quê? Eu vou dormir sim. E foi assim que tudo aconteceu. Gostou da historinha? Mas ainda não dormiu? Então vamos fazer o seguinte: eu vou contar a historinha tudo de novo, mas dessa vez feche os seus olhinhos, fique bem quietinho e ouça novamente a mesma historinha que eu vou lhe contar. Dessa vez você vai adormecer, ter um soninho restaurador e vai acordar amanhã bem disposto e feliz, ok? Então,
Fique bem quietinho, feche os seus olhinhos e vamos lá. Era uma vez uma floresta mágica, onde vivia um coelho mágico. Essa floresta, durante a noite, era uma floresta muito densa e bonita, onde não tinha nenhuma construção feita pelo ser humano. Nesta floresta tinha muitas árvores, folhas e animais. Mas a realidade era que essa floresta só existia durante a noite, porque, na verdade, as árvores eram construções durante o dia e as folhas eram seres humanos. Durante o dia era uma cidade normal que tinha casas, prédios, apartamentos, ruas, praças, postes, hospitais, mercado, loja. Tinha também pet shopping, tinha shoppings, cabeleireiro, escolas, faculdades e tudo que uma grande cidade pode ter. Mas durante a noite, todas essas construções se transformavam em árvores e os seres humanos se transformavam em folhas. E durante a noite apareciam os animais, os pandas, tigres, macaco orangotango, gorila, canguru, tinha a hiena, a capivara, tinha lobo, tinha urso pardo, sucuri, tatu, jabuti. Também tinha zebra, javali, jacaré, tinha também crocodilos e elefantes, tinha texugos, jaguatiricas, tinha urso panda, tinha tigre dente de sabre, tinha búfalo, leão, pantera, camelo, urso polar, foca, golfinho, tinha até dragão e unicórnio. Tinha também um coelho mágico. Durante a noite, enquanto todos os seres humanos dormiam, os seres humanos se transformavam em folhas, as construções se transformavam em árvores e apareciam todos esses animais. O único animal que não se transformava, seja dia ou seja noite, era o coelho mágico. Mas um dia, um vilão muito malvado, ele não dormiu e ele também foi o único ser humano que não se transformou. E quando a noite chegou, que todos os outros seres humanos dormiram, aquele vilão malvado viu tudo se transformar, viu todas as construções da cidade se transformar em árvores e os seres humanos se transformar em folha. E ele percebeu que o único animal que também não se transformou foi o coelho. Então ele teve uma ideia. Ele disse assim: eu vou capturar esse coelho e vou ficar muito rico. E assim ele fez. Ele fez uma armadilha e quando o coelhinho foi passando pela armadilha, o coelho foi capturado. Então, o vilão muito malvado segurou o coelho nas mãos. Mas o que ele não esperava é que o coelho olhou para a cara dele e fez. Aí ele disse: ah, seu coelho, eu sei que você deve ser muito valioso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender você para um traficante de animais. Aí o coelho olhou para a cara dele, deu a sua boa e velha risadinha e disse: ah, é?
e aonde está o traficante? Então o vilão falou assim: eu vou levar você agora, porque eu sei onde é a casa dele. Aí o coelho disse: ah, é? Então vamos lá. E o vilão malvado andou pela floresta inteira, até que ele reconheceu a casa onde ficava o traficante de animais. Mas no local havia apenas uma árvore com muitas folhas. Aí o coelho ficou dando risada. Então o vilão malvado disse bem assim: ah, é? Então eu vou vender você para um circo. Aí o coelho disse: ah, é? E aonde está o circo? E o vilão malvado respondeu: eu sei onde é o circo, vamos até lá. E de novo o vilão andou pela floresta e no local onde estava o circo, ele encontrou apenas árvores. Aí ele disse: eu já sei, vou vender você para um zoológico. E aí o coelho novamente disse: ah, é? E aonde está o zoológico? E o vilão malvado de novo andou a floresta quase toda para chegar no lugar onde estava o zoológico e adivinha o que ele encontrou? Mais árvores. Aí o vilão malvado falou bem assim: ah, coelho, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar você. Aí o coelho novamente deu risada e disse: ah, é? Então olha para trás. E quando o vilão malvado olhou para trás, tinha um leão, tinha um gorila, tinha um jacaré, uma cobra, uma onça e um tigre que já estavam com a boca aberta, prontinha para engolir ele. E aí o vilão soltou imediatamente o coelho e começou a correr, 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 correr. E ele correu pela selva, pela floresta, ele correu por toda a floresta. E correu, e os animais correndo atrás dele. E ele correu até o dia amanhecer. E quando o dia amanheceu, todos aqueles animais se transformavam em pássaros. E foi então que o vilão percebeu que todos aqueles pássaros que voavam em bando durante o dia, na verdade, eram os animais da floresta durante a noite. Ele percebeu que tinham pássaros de vários tamanhos. E todos os pássaros que ele via durante o dia na cidade eram os animais da floresta durante a noite. E o dia amanheceu e o vilão conseguiu se salvar. Mas até hoje, nos dias de hoje, a gente olha todos os dias para o céu e ainda é possível ver os pássaros voando em bando em perfeita harmonia, movendo-se com eficiência e agilidade, criando um espetáculo de beleza e liberdade. Esses pássaros que de dia voam em bando pela cidade, durante a noite se transformam nos animais da floresta. Até que um dia, naquele mesmo dia, o vilão disse que conseguiu se salvar. Mas de repente, um passarinho apareceu na janela dele. E, para a surpresa do vilão, o pássaro disse: oi, você não vai ficar sem dormir? Hoje a gente te pega. E o vilão disse: o quê? Eu vou dormir sim. E foi assim que tudo aconteceu.